Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando esta tarde também de encontro e de reflexão. Daqui a alguns minutos, Padre Ervino iniciará com este momento de reflexão. Estamos dentro da Semana Santa e para nós é importante também entrar nesse clima de meditação, de reflexão. Tânia Gervelli, boa tarde, já estamos aqui. Também Marilena Laureano Leocádio, Dona Marilena, saudações, Deus te abençoe também para ao seu. Lucélia Santos, bem-vinda também, você e o Leco também, se está por aí, bem-vindos. Faltam 3 minutos para iniciarmos. Carmen Lúcia, boa tarde também. Rosângela Andrade, a mãe da Camila, não? Bem-vinda. Bem-vinda você, que está chegando assim aos poucos, vamos entrando, vamos iniciando, né? A Dona Conceição, boa tarde também. Que alegria, olha. Então, vamos rezar também pela tua irmã na hora da missa, tá bom? Vou ver aí para anotar a intenção. Maria Aparecida e seu Zeca, lá da Nova Petrópolis, bem-vindos. Marinei Martínez, bem-vinda. Osmar e a Rose, não? Dona Joana Daneluz, junto com o Tom. Esperamos que o Tom esteja assistindo, né? Ana Albanês, bem-vinda também. Continuando no interior, voltou para São Bernardo. Carla Belardo, bem-vinda. Terezinha Gonzaga de Almeida também, boa tarde. Dona Lia. Então saiba, não faltam 2 minutos para iniciar. Eu aproveito para lembrar que este é um momento de espiritualidade, não um momento para rezar. Também, por outro lado, nós temos às 19 horas a Santa Missa, nos encontramos lá, naquele momento. Rogério, Lia, Rogério, obrigado pelas músicas que enviou, ao seu, salve Maria, isto, e Clícia, Carla, imagino que Clícia é tua mãe, né? Daisy Quadrelli, bem-vinda também, Deus te abençoe. Tim Toto, pela conversão de Tim. Exato, vamos rezar, não? Pela conversão de todos. Agora, lembrar, entre no canal do YouTube, façam inscrição, que aos poucos nós vamos migrar para lá, não? Ainda não fizemos toda a campanha que precisávamos, mas precisamos ir migrando. Está tocando o sino das 4 horas da tarde. Padre Ervino, portanto, fica com vocês para este momento. Fiquem com Deus, nos vemos na missa mais tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Que Deus vos abençoe e vos acompanhe. A nossa grande saudação e saudade também da gente se encontrar. Mas nesta tarde é uma tarde de reflexão. Então, na situação em que nós nos encontramos, nós nos perguntamos por que Deus permite este sofrimento que estamos passando. É a pergunta que vem do fundo do nosso coração. Então vamos procurar de refletir um pouquinho para podermos também, talvez, remediar o nosso comportamento e a causa daquilo que estamos passando.
E para começar, então, vamos ler do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, um episódio que nos faz, sobre o qual nós vamos refletir. É a parábola do filho pródigo. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte de herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, juntando seus haveres, o mais jovem partiu para uma região longínqua, dissipando sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio na região uma grande fome e ele começou a passar provações. Foi então empregar-se com um homem da região, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. E ele queria comer, com fome que tinha, queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou embora. Vou procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ter com o pai. Ele estava ainda longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu ao seu encontro, lançou-lhe os braços ao pescoço e cobrindo-o de beijos. O filho caiu e disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei uma túnica, revesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Reflitamos nós sobre as diversas atitudes desta parábola e perguntamos a nós mesmos: por que o moço caiu na miséria? E nós vamos colocar sempre neste moço as nossas pessoas. Porque esta tarde nós fazemos uma reflexão penitencial. Queremos reconhecer os nossos erros, as nossas culpas, as nossas atitudes. Então perguntamos: por que o moço caiu na miséria, sem comida e rebaixado a mais do que os porcos? A resposta nós a temos. O motivo foi
por livre vontade e decisão do filho. O pai nunca o expulsou de casa. O pai apenas permitiu. E aqui está o grande mistério da nossa vida. O pai respeitou a liberdade do filho rebelde. O rapaz saiu, quis usar da sua liberdade, fazer os seus caprichos, fazer aquilo que ele gostava de fazer. E assim gastou todos os seus bens, o dinheiro, a saúde, a família, a honra, numa vida de farras, na companhia de quem ele quis. Banquetes, orgias, para satisfazer os seus prazeres. Ele escolheu. E nós também refletimos, Senhor Jesus, e nós que vivemos nesse tempo, como usamos os nossos dons, os vossos dons dados a nós? Quantos egoísmos, idolatrias, cobiças que satisfazem nosso prazer corporal estamos escolhendo, favorecendo e até promovendo. O que acontece conosco semelhante à loucura do jovem da parábola. No nosso mundo, quantos de nós deixamos a fé, deixamos a obediência a vós, Jesus, para preferir nossos caprichos, fazer as nossas vaidades que afastam da prática da virtude. Deixamos a vida de fé e preferimos os comportamentos humanos. Orgias, namoros, cobiças, dinheiro, cargos, honras, furtos, mentiras, adultérios, modas provocantes, arrogância. Quanto contrariamos a Jesus. Nossa TV Globo, em seus programas, cuspiu em vosso rosto. Jesus, a TV, nos programas, urinou em vossa imagem. Rasgou a vossa palavra. Ridicularizou a vossa encarnação nos seus programas. Vos tratou até de homossexual na sua depravação. Zombou de vossa mãe Maria, taxando-a de lésbica. Palavras e conceitos diabólicos que a TV Globo difundiu para nós.
E nós calamos. E nós continuamos prestigiando estas atitudes, favorecendo as suas novelas demolidoras da vida santa familiar. Entre os nossos governantes, quantos legislam contra os mandamentos vossos, Senhor? Quantos pecados nós cometemos? Quantas atitudes temos que lamentar? Feitos com a liberdade que Deus nos doou. Feitos com a nossa iniciativa, achando que nós somos donos da vida. Mas para o jovem também, depois de um certo tempo, um dia a farra acabou. Agora, nos problemas que estamos tendo, nós também nos lamentamos. E talvez perguntamos, por que Deus permite? A resposta nós temos, porque nós escolhemos na nossa liberdade de desfazer-nos de vós, Senhor Jesus, e querer fazer as nossas vontades. Achamos que, como achou o jovem, difícil ficar em casa e obedecer ao Pai. Nós também queremos, arrotamos liberdade. Eu faço o que bem quero. O jovem fez o que quis. Nós fazemos o que queremos. Sem posses, sem amigos que também sumiram, o jovem se encontrou na solidão, na tristeza, desprezado, com fome, rebaixado, mais do que os porcos. E a nossa dignidade de repelentes a Deus, que dignidade nós conseguimos? Quais são os nossos porcos? Um pouco de reflexão. Os desprezos que nós nos damos mutuamente. Os desprezos aos ensinamentos de Jesus. Quantas revoltas, quantas brigas, quantos desencontros, quantas tristezas nós nos causamos, porque abandonamos a obediência de Jesus, o amor ao próximo. Quantas situações de suicídios
doenças que nós causamos. Não é Deus que cria as doenças. É o nosso comportamento que as procura. As nossas iras. O sofrimento e a solidão e a fome fez o moço recordar a paz, a tranquilidade na casa do Pai. E nós, quantas vezes, com saudade, voltamos a pensar naqueles tempos da infância, da juventude, quando tínhamos fé. Com alegria, nós procurávamos a oração, procurávamos a Deus e queríamos obedecer a Deus. E éramos felizes, éramos contentes. Senhor Jesus, quanta saudade daquelas atitudes inocentes, gostosas, entusiasmantes, das horas de virtude, na oração, na fraternidade. Também para nós acontece aquilo que aconteceu para este moço. Para este moço não adiantava a autonomia na miséria. Não adianta a nossa liberdade vivendo na revolta com Deus. Não fazemos a felicidade. Nem a futura nós não teremos e jogamos fora a atual. Quantos sofrimentos nós temos porque deixamos a caridade que Jesus nos ensina. O sofrimento que o jovem sentiu devolveu o bom senso. Levou a uma decisão sensata e proveitosa para ele. Sacrificada, humilhar-se. Como eu era feliz na casa do Pai, onde tinha pão em abundância. E agora estou aqui morrendo de fome. O reconhecimento do seu erro leva o jovem a uma decisão sensata e proveitosa. Vou voltar para a casa do Pai. Somos chamados à conversão. Esta doença, este vírus pequenininho que age em nós, nos fez voltar nesses dias, nestas semanas, a muitas reflexões sobre os nossos comportamentos. E o jovem diz: vou voltar para a casa do Pai e dizer-lhe: eu pequei, não foi Deus, não foi você, Pai, que me expulsou de casa, fui eu que pequei. E aqui está o nosso arrependimento também. E o moço diz: não sou digno de ser teu filho, trata-me como um empregado.
talvez também tenha voltado por causa da dor, da fome, se rebaixou a ser tratado como empregado. Vou dizer ao meu pai, trata-me como empregado. Por quê? Os empregados pelo menos tinham pão, tinham comida, e ele morria de fome. E nós não estamos todos aflitos, porque pensamos apenas nos nossos bem-estar, mas não sentimos dentro de nós a alegria e a felicidade e a segurança. Talvez até sem amar o pai, o jovem voltou. Talvez sem amor, mas é levado pela dor da sua fome, da sua situação, rebaixado como os porcos. Será que nós também necessitamos desta lição? Seria necessário uma pandemia que nos aprisiona para reconhecer os valores da fé, da obediência a Deus, os valores da família unida, da solidariedade social, da fraternidade humana, dos valores do espírito? Será que é preciso a dor para nos dar juízo? É o que a palavra da parábola nos faz pensar. E depois de reconhecer o seu erro, o moço partiu. Nós também somos convidados à conversão. O moço partiu com ansiedade, talvez com medo. Como o pai me receberá? Mas volta disposto a trabalhar na dependência, na obediência de nós também somos convidados a viver na penitência da conversão, deixando os nossos pecados e os nossos vícios. Mas o moço volta com a segurança que terá o pão, terá a comida. E nós talvez também, na penitência, encontramos a segurança da salvação e a tranquilidade dos nossos dias. Estas atitudes do jovem que volta com medo do pai, encontra quem? O pai. Nós que temos medo de voltar para Deus, para obedecer aos seus ensinamentos e mandamentos, nós talvez temos receio de reconhecer a nossa miséria. E nós somos miseráveis como humanos. E o Pai é Deus. O Pai ama o Filho. Permitiu que ele se afastasse, mas não deixou de amá-lo. O Pai não esqueceu, nunca abandonou o Filho que ele ama. E ele espera a volta. Fica observando. Como é que vê o filho que vem de longe, enxerga o filho que volta? O amor do pai
faz correr até ao encontro do Filho. O amor e a misericórdia de Deus sempre nos procura, nos deixa sentir a dor, consequência dos nossos comportamentos, mas nunca nos abandona. É aquilo que também é dito no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, os versículos 13, 14, e colocado dentro da Bíblia, isto é dito quando Salomão tinha acabado de construir o templo do Senhor, para que a comunidade de Israel tivesse um lugar para adorar a Deus, para se instruir, para se encontrar, para louvar a Deus. Tinha sido inaugurado o templo, e Deus aparece a Salomão e diz, falando de uma série de dificuldades que o povo possa ter, e entre essas diz, quando eu enviar a peste contra o meu povo, quantas vezes também o povo tem dificuldades. Quando enviar a peste contra o meu povo, se, aqui um condicional, que depende da liberdade do povo, da atitude do povo, como depende da nossa liberdade de cada um. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se ele procurar a minha face para orar, se ele renunciar à sua conduta perversa, eu escutarei do alto dos céus e sanarei o meu país. É aquilo que nós estamos necessitando, uma conversão para Deus. Se quisermos também sair das doenças, dos sofrimentos, dos desencontros e da infelicidade. E continua, doravante meus olhos estarão abertos, ainda a palavra de Deus, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, no templo. Então nós nos colocamos nesses dias, quantas iniciativas de rezar, de rever os nossos comportamentos, os nossos erros, os nossos egoísmos. Se nós, como dizia Deus na aparição, se o povo se humilhar e deixar o mal e invocar o meu nome, eu escutarei do alto. É aquilo que nós desejamos. A misericórdia de Jesus nunca abandona. Respeita a liberdade, mas não deixa de amar. O Pai não tirou a liberdade do moço, mas continuou amando. E o pai do filho, daquele moço que volta, corre ao encontro, abraça, beija, resgata. Põe uma túnica nova, sandália nos pés. Deus tira a nossa miséria, se nós queremos recorrer a Ele. E o moço, tomara que sejamos todos nós, confessa
reconhece o seu erro, disposto até a degradação, ser servo, como o vírus que estamos sentindo faz perceber a nossa fraqueza. Um vírus invisível, pequeno, nos atormenta, nos coloca presos em casa, nos ameaça a morte, que nós procuramos com os nossos pecados. Mas Deus, na oração que estamos fazendo nesse tempo, e queremos renunciar à nossa conduta perversa, à nossa conversão, voltar à nossa virtude, talvez aquela inocência que tínhamos na juventude, na infância. Então, diante disso, Deus diz: escutarei do alto dos céus e sanarei o seu país. De fato, o pai acolhe o filho pródigo, o reveste de sua dignidade de filho. Ele se sujeita a ser empregado e o pai o recorda como filho. Deus nos ama. E o pai ainda por cima faz festa perante a volta do filho. E Deus se alegra e nos traz alegria e paz quando nós fazemos a conversão. Quantos de nós, no arrependimento e com o propósito de obedecer, resgatamos a amizade com Deus e a nossa dignidade de filhos. Vamos nos pedir, será que é necessária aprovação para nós criarmos juízo? Por que continuamos com tantos erros e pecados e provações e provocações a Deus? O nosso arrependimento e sinceridade é salvação. Então somos convidados a refletir e ver o que queremos fazer daqui em diante destas situações pela qual nós passamos. E então também vamos fazer com um salmo. O Salmo 50 é um salmo penitencial. Vamos encerrando, rezando este salmo, que diz: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais a sabedoria. Aspergi-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa, de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes.
Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. E Jesus, aí no quadro da misericórdia, nos está acolhendo. Dai-me de novo um espírito decidido. Senhor, não me afasteis vossa face, nem retirei de mim o vosso espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me. E minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vós dados sacrifícios, e se oferto um holocausto o rejeitais, mas sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí a nossa sociedade e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos, oblações em vosso altar, o sacrifício da nossa penitência, da nossa conversão. E que Jesus misericordioso nos atenda. Procuramos também em casa para refletir o Salmo 50. Podemos repeti-lo e rezar, refletir nele. Então que Deus nos ajude, nos dê a conversão e nos abençoe pela sua cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a cruz de Cristo seja a nossa salvação.